bom dia. O Feirão de Impostos promovido pela Associação de Jovens Empresários chega este ano à 15ª edição. E o slogan desse ano é bem interessante, chega de mão grande. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem está aqui comigo para essa conversa é o Felipe Mesquita, que é coordenador do Feirão. Bom dia, Felipe. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo. Esse Feirão do Imposto a gente já se acostumou com ele nesse tempo todo que ele está sendo desenvolvido. Mas os resultados que vocês têm tido desse processo de feirão, como é que tem sido? É satisfatório, é positivo? Sim, com certeza. Assim, a gente está com 15 anos de feirão, ele começou em 2003 em Santa Catarina e o objetivo dele é conscientizar a população do tamanho da nossa carga tributária. Ou seja, todo mundo paga imposto, mas o brasileiro, geralmente no comum, no dia a dia, não consegue ter noção. Então assim, a gente tem informação que o brasileiro trabalha 5 meses para pagar seus impostos. Então é isso que a gente quer mostrar, porque... 5 meses, então a gente já está terminando com essa carga de imposto. E é por isso que a gente faz a campanha em maio, que né? é um mês simbólico. É um mês simbólico, né? Então a gente trabalhou até o dia 31 de maio, pagou tudo quanto é imposto, a gente começa a trabalhar pra gente, é mais ou menos isso? Imaginem, do dia 1º de janeiro até agora... Maria, já veio Carnaval, já veio Semana Santa, tudo, e a gente continua trabalhando com imposto. Agora acabou. Acabou, mas aí vem São João. São João já está livre do... Vamos começar a ganhar dinheiro. A gente já pode curtir o São João sem dizer, estou trabalhando só para pagar imposto, né? Exatamente. É assim, uma analogia para te pensar que é uma pizza. Se o ano fosse uma pizza, tirava esses 5 meses pro governo. Se tivesse 12 fatias, quer dizer, quase metade. 35%. A gente pode ser igualado a... Tem algum país que faça isso? Quer dizer, a gente está igual a qualquer país assim do mundo? Como é que é para vocês? Olha, tem um mito que fala que o Brasil é o país que mais paga impostos. Na verdade, ele não é. O que acontece é que a gente tem um ranking dentre os 30 países que mais pagam impostos e o Brasil está na 30ª colocação do que mais paga e menos tem retorno. Então, a grande questão do brasileiro não é o tanto que ele paga, é porque ele paga muito e não vê isso no dia a dia, não vê isso aplicado. Acaba que ele tem outros gastos privados e não consegue... Não suprir o que o imposto não pagou, na verdade. É como se ele pagasse 2 vezes. Como se ele pagasse 2 vezes. E a população tem conscientização disso? Ainda não, né? É melhor que até que a gente não tenha para não ficar tão revoltado. Olha, é bom que tenha, porque assim, o consumidor, o contribuinte, o cidadão, por mais que ele pense que ele não pague uma guia de imposto ali, mas todo produto que ele consome tem sua carga tributária. Então, claro, quando a gente vê que a gente toma um café, toma um suco, um combustível, tudo isso a gente paga um pedação de imposto, a gente sente mais autoridade de cobrar dos nossos governantes. Ah, verdade, é verdade. Quando a gente sabe que a gente está pagando, a gente pode botar banca, né? Exatamente. Por exemplo, desses produtos que a gente tem aqui, a gente tem fruta, tem pão, tem café, tem suco, tem margarina, tem manteiga, tem geleia. Desses aqui, assim, rapidinho, qual que teria uma carga maior de imposto? Dá para dizer? Olha, de cabeça eu não vou saber. O pãozinho, por exemplo, ele tem uma carga de imposto bem grande? Eu acredito que sim, por conta dos insumos dele, do trigo, coisas importadas. Isso, é verdade. Mas, assim, no geral, a alimentação é o que a gente pode considerar a menor carga tributária. Eu acho que eu vejo aí de 15% a 20%. Mas se a gente for pegar um eletrodoméstico, já chega a 40%. Se a gente for pegar perfumes, chega até 60%. Então, assim, cada produto tem uma tabelinha no Instituto IBPT que faz esse cálculo. E existe uma lei que é até obrigado a colocar o valor desse cálculo, dessa carga tributária na nota fiscal. Ah, entendi. Esse feirão que já é realizado aqui nesses 15 anos, as pessoas que participam desse feirão, falo a pessoa, o cidadão comum, não vocês como organizadores, eles têm consciência de que essa forma que vocês estão fazendo é para chamar a atenção ou então todo mundo aproveita só para comprar nesse dia mais barato? Boa pergunta. Tem as duas coisas. Então tem o cidadão que se interessa, vê lá a feirão do imposto, uma coisa diferente, o produto está com preço diferente, e ele pergunta, ele quer entender. Já tem o cidadão que não, ele vai ali, aproveita uma promoção e quer comprar. Pois é, quando a gente vê a coisa com preço mais baixo, a gente quer sempre comprar logo, nem interessa porque que está mais baixo, né? Mas nesse processo todo, dá para conscientizar, dá para passar essa mensagem para a população de que, olha, isso aqui está mais barato, mas é uma forma de chamar a atenção de porque ele é muito caro. E com certeza, se a gente pensar que o feirão começou numa cidadezinha de Santa Catarina e hoje ele está em mais de 200 cidades do Brasil, então assim, tem a ação do posto de combustível que todo mundo já conhece, então cada ano a gente vai aumentando de tamanho e vai conscientizando mais pessoas. O posto de combustível, eu acho que ele é quase sempre o carro-chefe porque ele cria aquela fila enorme que todo mundo quer saber porque está lá, todo mundo vai 6 horas para a fila quando já sabe quais são os postos que vão ser participantes desse processo. Mas esse ano não tem. Esse ano a gente não tem em São Luís, mas quando a gente pensa que o movimento ele é nacional
E no Maranhão, que a gente representa uma unidade, a gente tem movimentos Imperatriz e São Luís, Imperatriz está representando esse ano com um posto de gasolina. Eu posso perguntar por que a gente não teve aqui? Pode sim. Então tá perguntado. Tá perguntado. Não, esse ano a gente fez o posto de gasolina no ano passado, então teve uma boa movimentação. E esse ano a gente quis inovar, a gente teve uma ideia um pouco diferente. A gente pensou o seguinte, vamos aproveitar o feirão, que é para conscientizar, e nós que somos empresários, para fazer negócio. Então a gente pensou em criar, junto com shoppings, com sindibares, que são sindicatos, associações, uma data comercial. Então se a gente pegar o final do mês de maio, que é um depois Dia das Mães, final de mês, que a gente tem pouco dinheiro, o consumidor já está com dinheiro no finalzinho, a gente quis criar essa data e pegar mais empresas. Se fosse o posto de combustível, era só um. Então a gente está com a meta aí de 200 empresas vendendo produtos em combustível. Então foi uma outra forma de conscientizar também. De chamar a atenção de uma forma diferente, né? Mas sobre isso a gente vai continuar falando no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalinho e volta já já. Estamos de volta aqui para o nosso último bloco de conversa sobre o feirão do imposto e sobre as consequências, assim. O que vocês podem tirar de resultado final de um processo desse? Vocês passam uma semana toda trabalhando essa conscientização do pagamento de imposto com o cidadão. Daí para frente, dá para sentir resultados desse trabalho todo? Dá sim. Eu queria contar uma história que geralmente nas palestras que a gente divulga o feirão a gente fala, que é o termo quinto dos infernos. É um termo popular para o brasileiro, a gente utiliza, mas esse termo vem do 1/5 que o brasileiro pagava para a coroa portuguesa no tempo do Brasil Colônia. Ah, tá. E esse 1/5, o brasileiro tinha maior revolta, porque ele pagava 20%, não via a coroa retornando, e tiveram tipo assim, a Inconfidência Mineira partiu desse 1/5. E hoje a gente está com quase 2/5 e nem lembra. Pois é, se o 5º já era dos infernos, esse que a gente... Exatamente. Não vou nem falar de onde pode ser, né? Porque a gente já passou de 1/5 há muito tempo, né? Tem uns que são 35, 3/5, e assim, do jeito que as coisas andam, o governo aperta as contas, aumenta mais o imposto, aumenta mais o imposto. Do jeito que anda, se toda vez que faltar dinheiro para aumentar o imposto, a gente chega a 3/5. Tem alguns que já, né? Porque por exemplo, bebida, perfume, essas coisas consideradas mais supérfluas, já chega a 60%, 70%, então a gente já passou de 3/5. Exatamente. A Associação de Jovens Empresários. Eu acho muito legal essa iniciativa de vocês, porque são jovens tentando fazer uma coisa diferente. A participação de vocês dentro desse processo de transformação, de conscientização, vamos dizer assim, da sociedade, como é que você analisa isso, Felipe? Você é bem novinho, participando desse movimento todo, como é que vocês veem isso? Olha, a gente imagina que todo mundo quer viver numa sociedade melhor. Então a gente, quanto jovem, a gente entende que empreender, gerar emprego é uma forma disso. Só que a gente encontra um ambiente hostil no Brasil. A gente fala que o Brasil é um país que não incentiva o empreendedorismo, tem vários problemas, burocracias. Então essa associação de jovens empresários, primeiro a gente une esse jovem, que ele vem sozinho para o mercado, por mais se ele tem um pai que é empresário ou não, ele precisa seguir essa carreira, e ele encontra ali um apoio, uma forma de outros empresários para conversar, e que lutam por um ambiente mais competitivo. Então se a gente vê a causa do imposto, um imposto mais simples, com menos burocracia, bem aplicado, melhora o mercado no geral e a gente faz mais negócios. Nessa época assim de crise, de tumulto político, econômico, de todas as formas, empreender fica mais fácil ou mais difícil? Olha, com certeza fica mais difícil, porque o empresário ele precisa fazer um planejamento para poder investir, para poder vender, se dá trabalho, ele precisa planejar o futuro. E num cenário de incerteza que a gente não sabe como é que o Brasil pode estar amanhã, fica muito difícil a gente querer colocar dinheiro no mercado, querer investir, querer contratar, se não sabe se isso vai voltar. Mas ao mesmo tempo não é a hora de exercitar a criatividade, porque esse empreendedorismo também é isso, aproveitar a oportunidade e saber criar. Nessa hora fica difícil até de criar. Dá um pouquinho de pânico às vezes, mas assim, é bem interessante que a crise, ela já era um momento de queda no mercado, mas tudo que tem uma queda, numa hora ele volta.
Então o empresário ele precisa estar atento, ele precisa entender os momentos, as oportunidades que vão começar a aparecer e quando começar a subir de volta, pegar essa barca e ir junto. E quando a gente está subindo assim, vem uma outra tijolada, joga tudo no chão, aí complica, é isso né? aí. Assim, a gente tinha uma perspectiva que a crise estava chegando no fim, mas agora esses últimos tempos está tudo meio tremido de novo. Com certeza. O empreendedorismo jovem aqui no Maranhão, de alguma forma, ele é relevante? Olha, existe a CONAGE, que é a Confederação Nacional. Então, todos os estados do Brasil têm movimentos jovens. No ano passado, o Maranhão ficou no segundo lugar no Feirão do Imposto. Então, imagina aí, o Maranhão que sempre está lá nos últimos da estatística, mesmo, a gente fez um dos melhores feirão. E esse ano a gente está com uma expectativa de ficar em primeiro. Primeiro? Pela movimentação que a gente está fazendo. A gente, tipo assim, 200 lojas. Então, Blitz na Litorânea a gente fez no domingo agora. A gente já fez o feijão, a feijoada sem imposto. Hoje à noite tem o chopp sem imposto no Papo de Boteco na Maria Andreasa. Então, assim, é uma movimentação forte, com vários parceiros, e a gente está buscando o primeiro lugar nacional. Mostrar que o Maranhão tem um empreendedorismo forte, tem empresas fortes e jovens ativos. Ativos, isso é muito bom. Como é que vocês escolhem esses parceiros? Por exemplo, você disse, esse ano os postos de combustível ficaram fora porque a gente está buscando novas parcerias. Essas novas parcerias, de alguma forma, são os pontos que têm uma maior circulação de consumidores, são os pontos que chamam mais atenção, pontos que façam relevância no Estado. Como é que vocês escolhem esses pontos? Por exemplo, a cerveja, a feijoada, essa coisa toda? Esse ano escolheu 3 canais. Então, assim, a gente fez uma parceria inicialmente com a CDL. Então, a CDL apontou pra gente a Cimavil, que é uma outra associação na Vila Luizão de Vinéia. A gente achou muito interessante porque no ano passado a gente só fez no shopping. Então, acaba que fica um pouco concentrado. Isso. Se a gente começa a levar para empresários também que estão ali na rua, engloba mais, movimenta mais coisas, a população ali no dia a dia, no seu cotidiano, vai poder ter acesso ao feirão. A gente também procurou o Sindibares, através da pessoa do Francisco. Então, assim, ele abriu as portas, teve uma reunião com 50 empresários de bares e restaurantes. A gente falou, teve bastante adesão. E também nossos associados. Então, a feijoada sem imposto, o chopp sem imposto, foi de associados da AGE. São de pessoas que são associadas nossa há 2, 3 anos, que estão junto com a gente nos movimentos e a gente aproveita para usar essas empresas como parceiras. Entendi. E o pequeno empresário, galera? Pequeno não, o micro, aquele pequenininho que está lá no bairro, que está lá na nossa rua, ele de alguma forma também pode participar desse movimento? Com certeza, assim, eu considero que a AGE, a gente quer ter um trabalho maior com micro e pequeno empresário, mas por vezes, como ele é um comerciante de bairro, tá ali, ele acaba que não tem conhecimento. Então, esses meios de comunicação, para a gente mostrar a entidade, ele pode acessar as redes sociais, procurar a AGE, que a gente está apto aí, querendo contribuir e aceitar mais associados do micro e pequeno empreendedores. Mas de alguma forma vocês não têm, quer dizer, ele não tem acesso a vocês para participar de um evento como esse, ou ainda não tem a estrutura necessária para participar de um feirão como esse? Tem acesso, o que falta é comunicação, é a gente chegar até eles e eles chegarem até a gente. Ah, bom. Mas isso, assim, a partir de iniciativas como essa dá para movimentar, Com certeza. Né? Então quem está escutando a gente aí, quem está vendo a gente, pode procurar a AGE. Por exemplo, quem está vendo esse ano agora, que está vendo essa movimentação, aí no próximo ano, tipo, já pode procurar a AGE, já pode dizer eu quero participar, eu vou vender um dia sem imposto, pode, é assim que funciona? Exatamente. Aí quem se habilita a vender um dia sem imposto, ele vai ficar como? Por exemplo, ele vai vender tudo sem... Ele vende um produto que tem 50% de imposto, vamos dizer assim. Exato. Nesse dia ele não está cobrando nada. Vai dar prejuízo? Olha, a gente fala que o sem imposto é uma chamada que a gente faz, mas na verdade é pago o imposto, o empresário que dá o desconto, ele subsidia isso. Então a gente utiliza, o empresário ele pode colocar 35% que é a média ou a carga do produto dele, e é ele que tem que arcar. Ele não vai colocar toda a loja dele sem imposto. Ele vai escolher um produto que ele quer mostrar, que ele quer que o consumidor entenda, ele vai escolher uma linha que ele quer fazer girar. Então assim, é uma coisa simples, um produto ou uma linha ou uma seção, ele vai comercializar e ele vai trazer o consumidor contribuinte até a loja dele e lá ele pode fazer mais vendas, falar do negócio e fazer vendas futuras. Quer dizer, ele vai ter um lucro menor num determinado produto só dos que ele trabalha, né? Mas os outros vão ficar à disposição e vão chamar a atenção para e fidelizando esse cliente que chegou para comprar nesse dia e teve um descontão aí do produto sem imposto. Aí ele vai dizer, se está vendendo mais barato, eu vou voltar para comprar, que é mais ou menos isso, né? E só para lembrar, o imposto termina no dia? 27 de maio. O imposto não termina, o feirão que eu quero dizer. O dia D, o dia principal que todo o Brasil vai estar fazendo alguma coisa é o dia 27 de maio. 27 é sábado. Sábado. O que vai acontecer nesse dia aqui, rapidinho? Sábado a gente vai começar na Cimavil, ou seja, na Vila Luizão de Vinéia. A gente vai estar movimentando os comércios locais lá.
Depois a gente tem o São Luís Shopping, então a gente tem mais de 100 lojas no São Luís Shopping que vão estar mobilizadas. Tem que lembrar de ir nesse dia, sábado tem que ir para São Luís Shopping. São Luís Shopping. Então assim, São Luís Shopping é o segundo ano que a gente está fazendo. Ano passado foi muito bom. Esse ano eles já procuraram a gente, olha, vamos fazer de novo o feirão, a gente teve um bom resultado. Que bom. Isso Vamos é bom porque eles já estão buscando vocês, né? Sim, e também fomos esse ano para o Pátio Norte. Então a gente também, a comunidade ali do Paço do Lumiar, vão poder ir no Pátio Norte consumir alguns produtos com desconto da sua carga tributária. Pronto, você já sabe quais são os pontos onde você pode comprar mais barato nesse final de semana, nesses shoppings que ele citou, e na Vila Luizão também, que é por onde vai começar, né? Exatamente. Na Vila Luizão tá todo mundo convidado a comprar um pouquinho mais barato. É uma pena que é só nesse dia, mas pelo menos é nesse dia. Felipe Mesquita, coordenador do Feirão do Imposto, muito obrigado pela participação no nosso programa e parabéns pela iniciativa e pela essa mobilização toda de vocês. Obrigado, Eldorfo. A AGE agradece, eu agradeço também a participação e muito obrigado. Obrigada a você e bom dia. E você já sabe, tudo isso que eu e o Felipe discutimos vai estar à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV Assembleia. E você pode também nos seguir nas nossas redes sociais. E todos os dias você já sabe que eu estou aqui às 8h30 da manhã esperando você com notícias, com entrevista, com informação, com tudo para tornar muito bom o seu dia. Tchau!